Muito boa noite, Alcaté. Estamos mais uma vez em live e desta vez no penúltimo encontro e no penúltimo bate-papo do nosso ciclo de lives, a segunda parte, tá? E hoje a gente se encontra com o psicólogo e também seguidor e amigo Pedro Posidônio. E hoje a gente vai conversar sobre psicologia e isolamento social e contato com a natureza, tá? Deixa eu ver se eu tô no Wi-Fi exatamente, tá? À medida que vocês forem entrando, a gente vai acenando como sempre tem sido e a gente espera que todo mundo se sinta muito bem acolhido nessa penúltima live, onde a gente vai conversar sobre um assunto muito bacana, né? A gente vai aguardar um pouquinho o Pedro entrar, né? E também mais gente ficar online, tá? Para que a gente possa acompanhar, tá? Então sejam muito bem-vindos. Até então, Daniel Amaral e Guia Juju Natureza, Juliana, que foi nossa última convidada, né? E que participou com a gente discutindo sobre feminismo e atividades outdoor, tá? Então foi muito bacana. Ela pôde passar um pouquinho daquilo que é a atividade turística de aventura lá na Diamantina, tá? Então vamos aguardar mais um pouquinho o pessoal acessar aí, tá bom? Bom, já tem gente entrando em contato conosco para saber quando as atividades retornam, tá? E aí é o que a gente tem colocado, né? Se tudo permanecer como está previsto, né, pelo governo do estado, depois do dia 20 de julho, tá? 20/7, a gente deve retornar às atividades, tá bom? Então, a gente aguarda todo mundo. Em breve a gente deve soltar mais novidades, tá? Vamos aguardar um pouquinho enquanto o Pedro loga e a gente vai continuando aí, falando com todo mundo, acenando e recebendo quem tá entrando aí na live, tá? Diego, Rafael, Luana e todo mundo aí que vai logando e tem gente que cai conexão, tem gente que tem que sair e tudo mais, tá bom? Então tamo junto aí e sejam muito bem-vindos ao ciclo de live e à nossa conversa de hoje. Tá todo mundo conseguindo me ouvir bem, tá? Se tiverem ouvindo bem, manda aí um legal ou manda aí um salve. A gente está aí aguardando o Pedro retornar. Deixa eu ver se tinha mais algum aviso. Ah, sim. Lembrando o que a gente já ressaltou na última live, né? Que em setembro teremos o Ceará Outdoor 2020, tá? Que é o encontro cearense de práticas outdoor, onde todo mundo que curte essas atividades, que curte acampamento, que curte trilha, exploração, bushcraft, escotismo, pode estar presente no evento, tá? E curtindo um pouquinho lá na Fazenda Terra do Sol, lá em Calcaia, fica ali entre o Cumbuco e a região do Garrote, tá? Então é um espaço enorme com inúmeras possibilidades para exploração e tudo mais, tá bom? Estamos apenas aguardando o Pedro acessar. Deixa eu ver se eu não estou com nenhum serviço de localização ligado. Ainda não. Assim também, para lembrar, né, que ontem à noite, às 9 horas, saiu o nosso guia o guia de calçados para trekking, tá? Então eu e Letícia a gente falou um pouquinho sobre como você escolher um calçado bacana para trekking, né? Como você escolher entre tênis, entre botas e entre coturnos e quais características vocês devem, né? As pessoas que querem podem investir um pouco mais ou não, devem procurar em cada um dos calçados. Opa, pronto, o Pedro acabou de chegar, eu já vou convidá-lo aqui para começar esse bate-papo. Deixa eu ver, tá conectando. Opa. Olá, Fala, Pedro. Boa noite. Pedro está aqui, boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem.
Beleza. Vamos ajustar só a posição da câmera aqui. Tá bom. Beleza. Vamos nós. Opa! Inicialmente, eu quero agradecer a presença do Pedro, que a gente já entrou em contato logo antes de fechar as cinco bate-papos, né, dessa segunda parte do ciclo. E eu acho que é fundamental que a gente também traga essa discussão, porque eu acho que quando a gente trata de saúde, bem-estar, contato com a natureza, a gente que trata com esporte, né, trata com esse contato com a natureza, eu acho que isso é muito importante, a gente entender também qual é o momento, qual é, inclusive, a importância daquela atividade que a gente costuma realizar. Então, seja muito bem-vindo, Pedro, o espaço é seu para tecer alguns comentários iniciais. Beleza, gratidão. Eu quero agradecer aí aos amigos da Wildlife CE, ao Thiago e a todos os outros amigos que fizeram esse convite. Agradecer também aos amigos que estão chegando aí. Já vi aqui uma série de amigos, clientes, pessoas que estão aí conosco também nessa caminhada. Um grande abraço a todos e todas. Espero poder contribuir aí com a nossa participação. E eu vou tentar, Thiago, mandar também, né, esse vídeo para o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/Pedro Posidoni. Espero que dê certo aí. Eu nunca, né, não tenho experiência com essas coisas, nunca fiz. Espero que a gente consiga mandar. Senão a gente vê como é que faz aí também em outras formas, só o áudio, alguma coisa assim. Bacana. Cara, tem um macete que o Washington, que participou lá da primeira parte do ciclo, ele passou pra gente, depois eu te passo no direct, tá? Não é tão fácil, não. Não é tão fácil, não, mas... Tu me manda que a gente Beleza, vê beleza. Eu como te é que passo pelo faz. WhatsApp. Beleza. Né? Envolve um negocinho, tem que gravar a tela, tem que deixar lá o celular reproduzindo, enfim, é um Eu negócio sei, bem... eu tô me ligando aqui mais ou menos como é. Né? Então, não é tão facinho, não, assim. Diga lá, é melhor eu começar ou você faz as perguntas? Como é que você acha que... A gente pode falar um pouquinho e aí a gente já começa a conversar sobre o assunto, assim. Né? Mas é só para tecer alguns comentários iniciais, né? Que, de fato, esse tem sido um momento, acho que já está com quase pouco mais de 3 meses, desde março, ali do meio de março, mais ou menos, final do dia 20 de março aproximadamente, né? Que a gente praticamente não pôde mais sair. Né? Então, você teve toda aquela questão dos decretos de isolamento social, todas as solicitações, não só das organizações a nível estadual, mas também a nível internacional. E daquele momento em diante, eu acho que você, né, como profissional da área, mas a gente que está nas redes sociais, o que a gente mais tem visto é as pessoas dizendo que tem sido um momento extremamente difícil, independente da idade, independente das atividades que as pessoas realizam, tá? Então, difícil para isso todos tem sido... nós, né? Para todos nós. Exatamente. E isso tem sido muito complicado e eu acho que esse é o momento da gente discutir um pouquinho sobre essa questão, né? Você como profissional, acredito, também tem escutado muito isso, né? Com certeza. E eu acho que essa é a oportunidade da gente falar exatamente como a gente sentir falta, não só da natureza, mas eu acho que da própria rua, da própria dinâmica urbana, né? Enfim, às vezes a gente se pega sentindo falta do trânsito, se pega sentindo falta do calor que a gente sentia todo dia no retorno do trabalho, e eu acho que isso tem tudo um contexto que eu acho que vai conseguir contribuir bastante com essa discussão, né? Até disso, né? Até do pior, da confusão, da agitação do dia a dia. Sim. A gente sente falta também, né? Sim. Uma primeira análise desse momento de isolamento é que justamente a gente tem vivido cada vez mais, né? Por exemplo, nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, uma sociedade que tem se expandido, né? Os recursos eles têm ficado mais acessíveis, a gente tem cada vez mais, vamos chamar assim, direitos, né? Uma série de serviços como a internet, por exemplo, né? E a gente realmente, assim, é interessante a gente observar como a gente tem dificuldade de não conseguir viver com a limitação, né? A gente vive cada vez mais numa sociedade, um dos autores aí que a gente pode recorrer na sociologia fala de uma era chamada sociedade do excesso, né? A gente vive
uma sociedade do excesso, onde a gente tem dificuldade com essa questão de viver com menos, de viver com algum nível de registro, de limitação, algum nível de restrição das nossas condições, dos nossos recursos, né? E para todos nós está sendo difícil. Existe uma pesquisa aí da UFRJ que fala nessa questão do aumento da quantidade de casos de índices de ansiedade, de depressão, né? É uma pesquisa que ainda está sendo desenvolvida também, mas só para dizer assim que cada vez mais tem saído esses recursos. Além da sensação que todo mundo tem de que a gente está um pouquinho pior, né? Com tudo isso que está acontecendo, isso também já digamos assim, já tem índices, já tem pesquisas sendo realizadas sobre isso. Então, é difícil para todo mundo, para quem está sentindo dificuldade nesse momento, vamos ter paciência mais um pouquinho, a gente não está só nessa, é importante a gente procurar formas de ajuda, né? Também tem crescido as formas de ajuda, tanto individual quanto em grupo, existem vários trabalhos voluntários, existem vários grupos aí, e existem também os profissionais que podem ser procurados quando a gente tem essa questão da dificuldade de lidar com esse isolamento, com esse momento atual. Eu espero que falte pouco, né, para essa situação passar. A gente tem aí em outros países sinais prognósticos positivos, a gente tem em Fortaleza alguns sinais pontuais de pequena melhora, mas é importante que todos nós, quem puder, a gente possa contribuir com essa ideia da gente se cuidar a todos nós, né? Para que a gente possa sair com saúde e equilíbrio dessa situação de isolamento social que tanto nos afeta a todos. Importante pensar no todo, né? Muitas pessoas têm dificuldade com essa questão de pensar no todo, pensar no coletivo, né? É tipo, eu quero ir para a praia, eu não aguento mais, então eu vou, né? Então, é importante a gente pensar que não é só esse desejo individual que está em jogo questão de um contrato social, de um acordo coletivo, de a gente viver minimamente bem todo mundo junto. Muito bacana, realmente. E assim, a gente sente muito eu ainda vou entrar na questão para você falar um pouquinho como é que foi a questão da formação, mas sobre isso que você falou, né? A gente, de fato, quando a gente está dentro de casa, e há tanto tempo, a gente sente uma vontade muito grande de sair. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem essas pequenas oportunidades, aí, por exemplo, hoje a gente teve que ir ali no mercantil e na padaria, e aí, às vezes, você vem uma crise de ansiedade tão grande que eu não posso Sim, passar a mão ali, eu tenho que estar o sim, tempo todo, e isso é muito complicado, né? sim, sim. E para quem tem realmente, né, algum tipo de história, fica pior, né? Quem tem história de ansiedade, por exemplo, no mínimo, é mais complicado. Mas aí é importante, né? Quem fizer seus tratamentos continue fazendo. E para todos nós, digamos assim, que não estamos nessa situação mais complicada, a gente ter os cuidados de higiene, os cuidados na hora de sair, né? Mas infelizmente é aquela coisa, né? A gente escuta histórias de pessoas que se cuidam ao máximo e mesmo assim pode acontecer de adoecerem e tudo, né? Não é importante assim a gente não focar tanto na possibilidade do pior, mas procurar viver um momento de cada vez. É como se fossem instantes, como se fossem agora, flashes que a gente vai vivendo e vai se cuidando. Adoecer ou não, não está no nosso poder, não está no nosso controle, né? Mas a gente tem que focar em se cuidar. Se cuidar e cuidar do todo, cuidar do coletivo, cuidar do pensar no outro, né? Para que a gente possa, todo mundo, ter mais qualidade, ter mais saúde coletivamente. Pedro, fala um pouquinho pra gente como é que foi essa tua entrada na psicologia e, inclusive, Sim, como você atua nesse sim. momento, né? Pode falar um pouquinho. Para o pessoal que está vindo mais pelo lado da Wildlife, eu sou psicólogo, né? Meu nome é Pedro Posidônio. Vocês podem me acompanhar nas redes sociais também. E eu trabalho com psicologia clínica, viu, Thiago? Eu me formei em 2013.2, já comecei a trabalhar desde 2014 com psicologia clínica e atuo na área até hoje, né? Muitas pessoas acabam, às vezes, não ficando na área. Eu consegui realmente ficar. Tem sido muito positiva a experiência. A gente vai amadurecendo muitas coisas ao longo da nossa jornada, né? Então, eu trabalho com psicologia clínica mesmo. Em relação a essa parte, né, de mundo outdoor, e essa questão de contato com a natureza, que é esse outro assunto que a gente está trazendo hoje, eu também já tive contato desde a faculdade, né?
desde a faculdade, eu tive interesse em pesquisar um campo específico da psicologia, que é o relacionamento entre psicologia e espiritualidade, autoconhecimento, né? Uhum. E lá eu fazia parte de um grupo, lá na UFC, que é o Cosmos. Vocês podem também, tem os canais, as redes sociais. Esse grupo, ele estudava essa relação de psicologia e espiritualidade. E Uhum. lá, no Cosmos, eu já tive esse contato, por exemplo, com trilhas, com grupos, né, de autodesenvolvimento. Já tinha um pouco essa puxada mais para esse lado. Isso era por volta Uhum. mais ou menos de 2010, 2011, sendo que eu não tinha assim algumas reflexões que a gente vai compartilhar aqui hoje, né, que foram desenvolvidas ao longo desse tempo, da importância do cuidado, do cuidado e do contato com a natureza para a nossa saúde. Era mais uma coisa de gostar mesmo, né? Acho até que talvez muitas pessoas ainda tenham essa relação do gostar e não entendam, às vezes, a profundidade da importância, a profundidade de implicações éticas, políticas que tem a ver, né? Toda essa questão do contato com a natureza. E vocês estão fazendo um grande trabalho nesse sentido, né? Fica aqui meus parabéns também para tudo isso que vocês têm feito, trazendo vários profissionais, né? Falando das suas áreas, falando de políticas públicas, falando de questões de preservação de patrimônio cultural, né? Que é muito importante Uhum. também. Tudo isso vai sendo, né? Digamos assim, vai sendo trabalhado como um campo multidisciplinar muito importante, né? Uhum. Sim, sim, eu acho que essa é exatamente a ideia, né? Para que a gente Sim. possa trazer pessoas que a gente sabe que ninguém detém o conhecimento completo de tudo, Não, não. mas algumas pessoas têm mais propriedade para falar de determinadas temáticas do que uma única ou um grupo de 4 pessoas, né? Então, Tem. acho que essa é exatamente a oportunidade. Se a gente puder trazer muita gente para debater aqui, a gente vai, né? O ciclo ele vai continuar, né? Não somente no formato de um ciclo, né? de quartas e Uhum. sábados, mas sempre que a gente tiver a oportunidade, né? Eu acho que isso é muito bacana, essa Aham. encontros, né? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar para vocês, né? Até assim, a minha área, que é a psicologia, ela envolve muito a questão de leituras, né? Então eu Uhum. procurei algumas indicações para passar para as pessoas de Uhum. livros que foram importantes ao longo da minha trajetória, né? Antes de começar mesmo, digamos assim, a fazer trilhas, né? Que trouxeram essa questão da reflexão sobre a importância do contato, dessa relação do ser humano com a natureza. Então, o primeiro livro que eu vou mostrar para vocês, né, que pode ficar como referência, seria esse daqui, olha só, Leonardo Boff, Sim. Ética e Ecoespiritualidade. O Leonardo Boff, ele fala da importância da gente cuidar, né? Então ele fala de uma Uhum. ética do cuidado. E esse cuidado ele envolve a gente mesmo, ele envolve o cuidado com o outro, né? Na época o meu interesse era esse, a questão do cuidar Uhum. do outro, como terapeuta que sou. Mas ele também fala, por exemplo, da importância da gente cuidar da natureza, preservar o meio ambiente, como uma questão que é fundamental para a gente continuar existindo na Terra, continuar existindo como seres humanos, né? Um outro livro que foi importante ao longo da minha trajetória foi esse daqui, olha só. Se chama O Segredo da Flor de Ouro, de um autor chamado Jung, né? Não sei se esse nome ele chega a ser mais ou menos conhecido, mas ele foi uma das pessoas que trabalhou com Freud, né? Esse sim É o mais Carl, famoso é o da Carl Jung? psicologia. Isso, Carl Jung, né? O Carl Jung Uhum. ele pesquisou muito a relação de psicologia, religiosidades e Sim, religiosidades sim, sim. orientais. E na Uhum. religiosidade oriental, eles têm muito essa questão do contato com a natureza, né? Tanto o Sim. budismo como o taoísmo. Então, eles olham muito para a Uhum. natureza como uma fonte de sabedoria, como uma fonte de inspiração. Uhum. Então, na época, mais ou menos em 2013, o meu trabalho de conclusão, o meu TCC, foi sobre isso, sobre sabedoria chinesa, né? Uhum. E a psicologia do Jung, no caso, né? Então, é uma Uhum. outra sugestão também. Eu sugiro esse, que é O Segredo da Flor de Ouro, mas, enfim, né, o trabalho como um todo desse autor e da filosofia chinesa falam muito nesse sentido também, né? A filosofia Uhum. chinesa, ela tá ligada, por exemplo, à acupuntura, ao Tai Chi Chuan, a uma série de terapias que também são uma forma também de que a gente vai falar mais depois também de contato com a natureza também, né? Mas é uma forma de entender, uma forma de se relacionar com a natureza a partir de um outro tipo, de, digamos assim, de um outro cenário de ideias, que é esse Uhum. cenário mais filosófico, mais simbólico, né? Uma última sugestão é esse livro aqui,
O nome do autor é Roberto Otsu e o nome do livro é A Sabedoria da Natureza. Aqui ele traz uma Uhum. série de metáforas, por exemplo, falando que cada um dos elementos da natureza vai ter uma simbologia, vai ter um aprendizado para nos ensinar. Vamos citar um exemplo que é mais ou menos comum na nossa cultura, né? Quando a gente fala da árvore, por exemplo, a árvore ela é uma metáfora de enraizamento. A árvore ela faz Uhum. crescer suas raízes para que ela possa crescer até os céus e quanto mais as raízes são fortes, mais a árvore também é capaz de crescer e de se desenvolver, né? Esse tipo de simbolismo, esse tipo de história, esse tipo de literatura faz a gente entrar em contato também com a natureza a partir dessa perspectiva, digamos assim, psicológica, né? São Sim, sim. ensinamentos, são histórias, são lições que fazem a gente refletir. E essas histórias elas vão estar, digamos assim, em todas digamos assim, toda a literatura, em toda a cultura da Uhum. humanidade, por exemplo. Agora mesmo eu acabei de lembrar, eu não planejei isso, mas eu acabei de lembrar da história, por exemplo, do João e o pé de feijão, né? Que todo mundo com certeza Uhum. já ouviu falar. É um exemplo de como essa questão das filosofias, digamos assim, dos contos de fadas, tudo isso tem uma série de simbologias da natureza que é passado para a gente desde criança e, na verdade, a gente não se dá conta, né? Um outro Sim, exemplo, sim. só para a gente poder continuar e avançar depois nos temas, é o exemplo da semente, por exemplo, né? A semente, ela é algo, digamos assim, quase que imaterial, é algo muito pequeno, né? Que a Uhum. gente pode carregar na palma da nossa mão, mas se a gente cuidar dessa semente de uma forma correta, colocar num solo correto, alimentar esse solo corretamente, pode crescer ali, né? Uma árvore Uhum. grande, e dessa árvore pode surgir outras árvores, pode surgir toda uma floresta, tudo isso a partir da potencialidade de uma semente, né? Então isso serve como metáfora também das potencialidades que nós temos dentro de nós. Quando a Uhum. gente cuida, quando a gente cultiva esse solo interior, que é a nossa mente, que é a nossa alma, inclusive a partir dessas histórias, a gente pode, digamos assim, se desenvolver e desenvolver nossas potencialidades como ser humano. Então, tudo isso são exemplos de como as histórias, como o contato com a natureza é importante, e esse contato ele não vem só com a natureza literalmente, né? Mas vem Uhum. através dessas histórias também, dessas metáforas, por exemplo. Mas, claro, quando a gente voltar, né, a poder sair, é fundamental. Existe uma série de pesquisas que apontam a importância da gente estar em contato com o solo, da gente estar em locais a céu aberto, da gente estar em contato com a natureza. Existe até uma prática que é japonesa chamada banho de floresta, né? Que é recomendada lá pelos profissionais de saúde como também uma forma de promover saúde, bem-estar. Uma série de pesquisas foi feita apontando isso também. Então, quando a gente está em contato com a natureza, literalmente também é muito bom, é fundamental para a nossa saúde. As pessoas se sentem bem, se sentem melhor, né? Quando estão, por exemplo, em contato com um jardim, quando estão em contato aqui na nossa região, a gente tem as praias, né? Então, muitas vezes as pessoas estão nas praias ali constantemente, mas elas não têm consciência de que aquele contato, de que aquele banho de mar, aquele sol que a gente tem em contato na praia é fundamental para o nosso psiquismo, para a nossa saúde Uhum. mental também, né? Agora que a gente tem a restrição do isolamento, a gente percebe como se sente mal isolado. Mas quando a gente tem, né, a riqueza do Uhum. nosso litoral, a riqueza da nossa natureza, às vezes a gente não dá valor, às vezes a gente não acha importante, né, preservar o meio ambiente, por exemplo. Uhum. Não, isso é muito interessante, porque de acordo com o que você coloca, né, por exemplo, essa questão da praia é uma das coisas que a gente mais não só escuta, como também vê nas redes sociais, né, Sim, e sim. muita gente recorrendo a isso. Isso, inclusive, tem sido uma parte lá do meu estudo de doutorado, né, Ah, que é exatamente o que trata dessa questão da significação da praia na modernidade, né? Enquanto a interessantíssimo. gente pensa ali, quando a gente assiste os filmes, por exemplo, de Idade Média, como a praia era vista como local, enfim, onde tinham todos os males, os monstros e tudo mais, e que Uhum, hoje a praia ela é vista como, aliás, já há alguns anos, sei lá, há 100 anos aproximadamente, ou um pouquinho mais, a praia ela tem sido vista como um local exatamente onde a gente pode lavar, inclusive na religiosidade, é o ah, local onde a gente pode lavar determinados males, né? sim, Até para a questão da saúde, né? A questão do sim, tratamento da tuberculose, enfim, de uma série de sim. coisas, a praia ela tem sido vista como um espaço exatamente de você expurgar determinadas
determinadas questões, inclusive relacionadas à saúde, né, à sanitização e etc. Né? Eu já tive a oportunidade de atender clientes que vieram, né, por exemplo, das regiões ali Sudeste, Sul, morar aqui, né, por essa questão de necessidade. Às vezes algum Sim. parente. Eu tenho um cliente especificamente que é criança, que ele precisou vir, né, a família veio com ele, porque ele não se dava bem tanto com a questão da respiração do ar, mas essa questão do frio, da alteração de temperatura, né? E a temperatura estável e quente que a gente tem aqui, né? Faz bem para esse lado aí, digamos assim, respiratório, né? Então é importante, às vezes a gente não se dá conta, né, de como a gente tem uma natureza aí que nos beneficia, né, nesse sentido também. Como foi essas primeiras experiências e até hoje em relação às atividades outdoor e esse contato com a Sim, natureza? sim, sim. Interessante, né? Porque é engraçado assim, ao mesmo tempo que isso é uma experiência minha, é uma experiência da sociedade também. Lá pelos anos de 2010, 2011, não sei vocês, assim, provavelmente não, mas a gente não tinha o hábito de, por exemplo, de fotografar, de registrar e de filmar as coisas como a gente tem hoje, né? Sim, sim. E eu vivi muito isso nesse sentido também. Também não tinha aparelho, os aparelhos não tinham a qualidade de fotografia que tem. E eu nunca tive essa coisa de comprar câmera e tudo, né? De registrar, né? Então, as trilhas, elas eram feitas, mas eu não me ligava tanto nesse lance da natureza. Ela era um cenário, era um pano de fundo onde aconteciam essas trilhas que já tinha essa questão de autoexploração, né? De busca de si mesmo, de Sim. contato consigo mesmo, né? E a natureza era um espaço de cenário onde isso acontecia. Mas é muito curioso porque essa parte, assim, até mais ou menos, sei lá, 2016, 2018, eu não tenho registro nenhum, assim, de um monte de trilha que foi feita, sabe? Mas, enfim, são experiências, são coisas que a gente vive, né? E que vão amadurecendo uma série de ideias. Eu me lembro que eu falava muito isso na minha terapia pessoal também, sobre essas trilhas e o valor que elas tinham nesse sentido dessa autodescoberta, né? E aí o que é que acontece? Depois de uns anos, 2016, 2017, 2018, isso começou a sistematizar por esse lado dos registros também, né? E aí, por exemplo, quem me seguir aí, quem puder ver o meu Instagram, vai ver que tem um pouco esse lance, né? Das fotos, das trilhas, mas qual é a Sim. ideia? Qual é o objetivo principal? É justamente estimular as pessoas, né? Exatamente como o slogan que vocês têm, né? Que é vamos para a natureza, né? Porque estar em contato com a natureza além Sim, de ser sim. legal, né? É massa, é uma coisa que faz bem para a nossa saúde, faz bem para o nosso desenvolvimento, né? Estando em contato com a natureza, a gente acessa coisas em nós mesmos que às vezes as palavras não dão conta, né? É bom a gente estar falando, é bom a gente fazer lives, mas as palavras não dão conta de como é Sim. uma experiência de saúde, uma experiência de se sentir bem, de se sentir integrado, né? Quando a gente está ali, às vezes, em contato com o verde, por exemplo, da floresta, e a gente sente uma espécie de sensação de dissolução da gente mesmo, e a gente se sente integrado com aquele todo. Então, isso é um tipo de exemplo, é um tipo de experiências, né, que acontece quando a gente está em contato com a natureza, né? A Sim. gente, por exemplo, tem uma série de sensações depois, como, por exemplo, dormir melhor, né? Isso não acontece só na floresta, acontece com quem vai para a praia também. Eu estou dando esse exemplo porque eu estou lembrando das trilhas aí que a gente fez, né? Mas quem vai à praia também, né? Por exemplo, quando a gente tem esse contato saudável, equilibrado com a natureza, a gente dorme melhor, a gente se sente melhor nos dias seguintes, na semana seguinte, né? Então seria bom, seria o ideal que todo mundo pudesse, da sua forma, ter contato com isso. E aí a gente vai falar também de formas de ter contato com isso mais para o final, né? De uma maneira Sim. saudável e mantendo também o isolamento social. Mas a ideia é a gente ressaltar aqui que é fundamental sim, né? Para a gente se sentir bem, né? Deixa eu ver o que mais. E aí, então começou por aí, por essa questão de autoexploração, né? Tem poucos registros nesse sentido, dessas primeiras trilhas que eu fiz, mas aí ao longo do tempo, principalmente quando foi se fechando o meu ciclo na faculdade, começou a vir a necessidade de realmente viver isso, só que eu não participava mais lá do grupo da faculdade que eu participava antes, que tinha esses espaços, esses ambientes, né? Então eu comecei a Sim, sim. procurar, comecei a fazer pontualmente aqui e ali, né? Até que depois começou a ficar uma coisa mais sistemática, né?
tive a Uhum. oportunidade de conhecer os vários grupos, né? Por exemplo, às vezes eu sei que tem gente aqui que está me ouvindo que segue a mim e não segue a vocês, né? Mas as pessoas, por exemplo, às vezes não têm noção de como tem um monte de grupo de trilha Sim, aqui em Fortaleza, aqui no fato. Ceará, né? E tem um monte, Sim, tem, tem sei lá, vários. eu já participei bem dos 4, 5, 6 grupos diferentes, né? E aí o grupo da Wildlife, pessoal, é um dos mais bem organizados, né? Sigam o trabalho A deles, quando gente tiver tenta. oportunidade, façam uma trilha com eles, porque eu super recomendo, realmente. Foi uma das melhores, assim, que eu fiz, né? A trilha que a gente fez foi muito interessante, muito bem organizado, né? Uhum. Mas às vezes as pessoas não têm noção, né, de que tem. Às vezes eu já ouvi, inclusive, alguém me dizer isso. Ah, por exemplo, que essa coisa de acampamento, o pessoal tem muito lá no sul, né? Como se a gente não, como se a gente não tivesse aqui, né? E tem muito Sim, sim. aqui também, né? As pessoas não têm é cultura mesmo, não têm a experiência, a procura e a prática. Agora é aquela coisa. Quando a gente procura, a gente acha, né? Tem uma série de Uhum. grupos, tem uma série de oportunidades, tem uma série de formas. Para quem não gosta de acampar, por exemplo, que tem sido o meu caso, né? Assim, eu já acampei 2, 3 vezes, mas não gosto muito. Mas tem a trilha de um dia, né? Que a gente chama aí de hiking, né? Uhum. Mas tem os trekkings, que são as trilhas de mais dias também. Enfim, tem para Sim, todos os sim. estilos, para todos os gostos, né? Mas são formas da gente estar em contato com a natureza também. Então eu comecei a procurar vivenciar esse contato com esses grupos e isso, para mim, me ajudou a me desenvolver cada vez mais também nesse sentido de busca Uhum. interior, de desenvolvimento pessoal, de me sentir bem comigo mesmo por ter feito isso, por ter tido essas vivências, essas experiências, né? E por recomendar para as pessoas que procurem fazer Uhum. também. Outra coisa que já acontecia paralelo a isso e eu só fui me dar conta depois é que eu sempre tive preferência por procurar lugares para viajar, também em contato com a natureza, né? Claro que às vezes Uhum. tem locais que vale a pena conhecer pela arte, pela cultura, né? Sim, Como é o sim. caso, por exemplo, sei lá, de Recife, né? Essas cidades mais que tem essa Uhum. questão da cultura mais interessante, né? Mas eu sempre procurei, sempre gostei mais desses lugares que tem natureza, que tem praia, que tem ilhas, que tem cachoeiras. Eu tenho uma especial preferência por essa parte de cachoeira e de verde, né? Então, eu tinha isso também já como uma procura. E aí foi juntando as coisas e foi fazendo cada vez mais sentido ao longo da minha vida, né? Uhum. Bacana. E Aí, como a gente. Pode falar. tinha outras perguntas aí também, né? É importante a gente não ficar só nessa, né? Não, não, Diz não, aí. com certeza. Né? Então, e isso é muito, muito bacana, porque assim, primeiro essa questão que você coloca de que muitas vezes a gente realiza essas atividades e a gente não tem muita noção de que aquilo tem todo um rebatimento, inclusive na questão, eu penso, a gente vê muito na academia isso, é que todo ato que a gente realiza, ele é um ato político, Com né? Por mais que a certeza, é gente ético, ache que né? a política, ela só está relacionada à questão partidária, enfim, tudo aquilo Não, que não. decide, mas não, né? Todo ato que a gente realiza é um ato político. Eu acho que a forma como a gente vive, as nossas formas de lazer e etc., elas têm um Não. rebatimento em como as pessoas veem, naquilo que as pessoas também se espelham, né? Eu acho que essa tem sido muito apegada. Eu até te agradeço aí pela colocação em relação à questão do lema, porque essa é muita ideia. Inclusive, a missão que a gente coloca da Wildlife é essa, é fazer com que as pessoas entendam que Sim, através dessas atividades, que inclusive a gente já debateu nas outras lives, que elas têm uma série de mitos em volta, né? Que sim. não, elas são um contato que é muito importante, que ela regula uma série de questões, por exemplo, em relação ao nosso próprio relógio biológico, né? Quando a gente está acostumado a dormir muito tarde, quando você chega no meio do mato, por Não tem exemplo, nem você tem como, hein? é, a comida na beira da fogueira, ela parece muito mais gostosa do que o que a gente come na cidade, Sim. né? Então tem sido meio isso. A gente já tem pergunta aqui, Pedro. Vamos lá. A, a Jéssica, ela diz, Pedro, tem um familiar bem depressivo. Ah, Peraí, deixa eu colocar aqui direitinho. E nesse momento, ele está cada vez mais isolado em casa, sem aham. sair até para tomar banho de sol. Você Uhum. pode falar dessa importância Sim, sim. da questão do sol, né, em si, É, do próprio contato Pode falar, por favor. a gente direcionou aí um ponto mais para o final, viu, Jéssica? Onde a gente vai falar diretamente
de formas de contato com a natureza nesse momento de isolamento social, né? E eu anotei esse do banho de sol também, né? Para quem tem depressão, tanto aí para a Jéssica como para outras pessoas que possam tá nos ouvindo ou que têm familiares, né, que passa por isso, é importante a gente ter cuidado com o quê, né? Com as promessas de curas fáceis ou com os preconceitos, né? Às vezes as pessoas acham que quem tem depressão basta querer que sai, que melhora, e Uhum. isso é um contrassenso, né? Assim, é igual você dizer para uma pessoa que tem diabetes que faz um esforço aí que tu melhora, que tu fica bem, né? E não é assim, né? É uma situação de saúde, né? É uma situação de um adoecimento que não depende da vontade da pessoa e que precisa de tratamento com psicólogo e psiquiatra, né? Então, por exemplo, é muito importante eu dizer, tomar banho de sol é importante para melhorar a depressão, 100% importante, tá? Mas é importante a gente não confundir de achar que a pessoa com depressão, indo tomar banho de sol, ou indo fazer uma trilha, ou indo tomar um banho de mar, ela vai se curar disso. Não é assim, né? É importante marcar bem essa diferença para que as pessoas não confundam, né? Mas é fundamental, sim, a pessoa fazer tratamento psicológico, psiquiátrico e buscar o contato com a natureza. Tomar banho de sol, buscar outras formas também, né, de contato com a natureza, como a gente vai falar aqui mais para o final da palestra, certo? Uma alimentação, por exemplo, a alimentação equilibrada, a alimentação de qualidade é fundamental também para o equilíbrio da nossa saúde psíquica, né? Isso daí a gente Sim. vai falar no final também, viu? É, É, deixa eu falar um pouquinho, Tiago, dessa parte assim, né, da importância do cuidado com a natureza, né? uhum. Do contato com a natureza. Aliás, quando a gente está em contato com a natureza, a gente tem mais índices de saúde e de equilíbrio psíquico, a gente tem uma sensação de bem-estar, a gente tem uma melhoria do nosso humor, uma melhoria de sinais e sintomas, por exemplo, de ansiedade, depressão. Lembrando de novo de marcar a diferença, não quer dizer cura, quer dizer melhoria, né? E a natureza, o contato com a natureza pode ser uma forma de promover atividades saudáveis, atividades de satisfação e atividades que também vão fortalecer, por exemplo, a nossa autoestima, né? Então é muito importante esse contato, porque a gente pode, através desse contato com a natureza, ter uma série de experiências boas, experiências positivas. E esse repertório de experiências positivas que a gente vai tendo, por exemplo, né, imagina uma coisa totalmente diferente aqui, pelo menos para mim, né? Não sei se para ti vocês praticam isso, mas alguém que, por exemplo, começa a praticar jardinagem, né? Essa Uhum. pessoa, ela tem uma total mudança, por exemplo, em relação ao seu senso de o que é que ela consegue, o que é que ela não consegue fazer, né? Ao seu senso de ver as coisas se desenvolverem para a nossa Sim, sociedade, sim. que hoje em dia, cada vez mais, as coisas são rápidas, são prontas, né? E Prontas. aí, esse tempo de Isso. isolamento também é uma grande quebra nesse sentido, porque as coisas não são no tempo que a gente quer, Uhum. mas para quem tem essa experiência da imediaticidade do consumo, começar a praticar jardinagem, por exemplo, pode ser uma experiência totalmente transformadora, né? Tanto para o psiquismo, para a parte emocional, que, enfim, o psiquismo envolve isso também, né? Mas para esse senso de contato com uma temporalidade diferente, que não é Uhum. essa temporalidade do capitalismo, essa temporalidade do consumo, da velocidade, da pressa, das metas, da imediaticidade, né? Tá Uhum. certo? Então, eu dei esse exemplo da jardinagem, que não é o meu exemplo, que eu não tenho, né? Não tenho realmente nenhuma experiência com isso, mas só para dizer assim que a natureza sempre nos fortalece, é como se fosse ali uma professora sempre disposta e disponível a nos ensinar quando a gente está disponível para aprender, né? E aí cada pessoa vai ter a sua forma. Uma pessoa pode ter isso pela jardinagem, outra pessoa pode ter isso pela praia, outra pessoa pode ter isso pelas Uhum. trilhas, outra pessoa pode ter isso pelo acampamento. Existe uma série de profissionais que pesquisam diretamente isso, né? O caso dos biólogos, ecólogos, né? Geógrafos e aí por diante, né? Mas, enfim, cada um de nós tem formas diferentes de ter esse contato, né? E aí, infelizmente, uma série dessas formas foi quebrado pela questão do isolamento. Por exemplo, a gente sabe que uma série de parques estão fechados, né? A gente sabe que trilhas também não estão sendo feitas, viagens estão sendo canceladas e adiadas, mas é importante a gente saber assim que tudo isso vai estar lá disponível
E aí eu tenho um grande desejo que depois de tudo isso a gente tenha mais valor para esse tipo de coisa, né? Sim, Porque o que é que a gente tem também na sociedade atual, né? Com essa questão do capitalismo, do consumismo, da velocidade, as pessoas às vezes se sentem tão cansadas, por exemplo, da rotina de trabalho, que passam o seu tempo livre em casa, ou passam o seu tempo livre em ambientes fechados, passam o seu tempo livre em contato com os eletrônicos, né? E aí a minha esperança e o meu desejo e o meu convite para quem estiver nos ouvindo agora ou depois, no que a gente vai deixar aí, né, nas redes sociais, é que a gente procure, depois, quando a gente puder, realmente ter esse contato, ter essas vivências, né? Tem muitas pessoas, por exemplo, que não conhecem uma série de parques, né? Por exemplo, quem será aí, né, que nos acompanha, que conhece a Floresta do Curió, que fica ali em Floresta Messejana, né? Curiosa é um espetáculo. Que é É um espetáculo. espetacular, né? Um pedaço de Mata Uhum. Atlântica preservado, original na nossa cidade, né? E Dentro aí, de tenho Fortaleza. certeza, né? Pelo que eu converso com as pessoas, muitas pessoas não conhecem a Floresta do Uhum. Curió, né? A própria trilha do Parque do Cocó, muita gente não foi ou vai uma vez na vida, né? E, enfim, tem uma série de, digamos assim, de hábitos que às vezes a gente pode associar assim a comodidades, que às vezes acaba sendo muito mais fácil, às vezes, a pessoa ir num shopping, por exemplo, né? Mas não ir num Sim. parque, não ir no zoológico, né? Não ir no zoológico que a gente tem o Sargento Uhum. Prata aí também, né? Agora é Mas, o claro, Zoológico do Horto, né? eu estou falando dos equipamentos da Sim. nossa cidade, né? Quem estiver ouvindo a Uhum. gente de outra cidade também, né? Fica essa reflexão, né? Você já foi no zoológico da sua cidade? Você conhece os parques, né? Eu, particularmente, tenho uma paixão pelos nossos parques naturais, né? Sim. Pelos nossos Sim. parques nacionais. E é muito interessante, por exemplo, tem até um vídeo que eu vou indicar no final, vou indicar alguns vídeos, mas tem um vídeo na Netflix que fala dos parques nacionais lá dos Estados Unidos, né? Eles têm Uhum. todo um movimento de preservação e tem um vídeo que é lindo, assim, é fantástico, você fica doido para ir, né? Mas mais importante do que a gente querer ir para os parques nacionais dos outros, é fundamental a gente saber, a A gente gente conhecer os conhece os parques nossos. nacionais que a gente tem, né? Muitas vezes a pessoa, sei lá, por exemplo, entra ali no parque, sei lá, de Ubajara, por exemplo, que é o que a gente tem aqui no Ceará, né? O Parque Nacional, tira ali as suas fotos e tudo, e nada contra, a gente também tira, né, nossas fotos, Uhum. mas não quer se aprofundar, não quer conhecer, não participa ali, né, de uma série de atividades e práticas que a pessoa pode participar para conhecer melhor, para ter esse contato, para ter essa vivência, né, em contato com a natureza. Uma outra coisa, às vezes, que eu percebo é que as pessoas têm muitos medos, né? Medos de mosquitos, e é para ter mesmo, mas é importante de buscar informação, né? Uhum. Adequada para a gente não ficar só no medo e na paralisação, né? Mas, sei lá, se eu tenho medo de mosquito, que eu vá com um repelente, por exemplo, né? Se eu não tenho experiência, que eu vá para um local ou que essa trilha seja bem marcada, ou que eu vá com um grupo de trilha que tenha pessoas habilitadas, experientes para me mostrar aquele local, né? Mas tem uma série de Sim. formas de a gente vivenciar isso, né? E sair, digamos assim, daquele quadrado comum onde a gente só vai para a Uhum. praia e para o shopping, por exemplo, né? E aí, de novo, não é uma, digamos assim, uma crítica, é um convite para que a gente possa conhecer o que a gente tem, né? Conhecer a Floresta do Curió aqui em Fortaleza, conhecer o nosso zoológico, conhecer o Parque Botânico que fica ali em Calcaia, né? Na ida para as praias, né? Sim. A gente tem o nosso Parque Botânico. Muitas vezes a gente não conhece e aí Sabiaguaba também. Sabiaguaba também, né? A gente não conhece, aí o que a gente não conhece, a gente não dá valor, a gente não dá importância. Uhum. Se, por exemplo, a gente tiver uma empresa que comprou e mete o trator em cima e destrói tudo, a gente não, né, não sabe, não tem, né, não tem importância Uhum. nenhuma para a gente, porque afinal de contas a gente só cuida, a gente só tem amor, a gente só É. tem zelo, a gente só preserva se em primeiro lugar a gente conhecer, né? Então Uhum. fica esse convite, que a gente possa conhecer nossos equipamentos naturais, que a gente tem uma natureza muito rica aqui no Ceará, não só nesse circuito das praias, mas também nesse circuito do verde, né? E no Brasil Uhum. também, a gente tem uma série, né, de riquezas naturais fantásticas aí para a gente conhecer. Pedro, Temos alguma a gente pergunta? nesse, Diga lá. a gente nesse período, a gente tem se afastado inclusive do nosso cotidiano laboral. A gente sabe que para muitas pessoas o trabalho sim é algo bastante gratificante, você está no seu emprego dos sonhos, mas para muitas pessoas isso não acontece da mesma forma, né? A gente sabe que nem todo trabalho
Nem todo trabalho que você deseja é exatamente o trabalho que você tem, mas ainda assim a gente Também. sente essa falta, inclusive daquele cotidiano que muitas vezes te sufoca, que está ali o tempo todo te pedindo demandas e tudo mais. Por que que a gente sente essa falta nesse período, assim, mesmo dessas questões que não são especificamente o lazer e o ócio, né? Aham, aham. Além da importância, de novo, da necessidade disso para a nossa saúde, né? O ser humano, por mais que ele esteja afastado de si mesmo e afastado da natureza, a gente é natureza, né? O nosso corpo é natureza, a nossa mente é natureza, né? Então, quando a gente está em contato com a natureza, isso é uma forma da gente praticamente assim recarregar, digamos assim, né? Então a gente sente falta porque é como se fosse assim, é nosso lugar de origem, né? A gente não é do concreto, né? A nossa história de vida, a nossa história da humanidade, ela vem de toda uma história biológica na qual o próprio ser humano só surgiu no último segundo, né? Deixa eu lembrar aqui para vocês daquela ideia do relógio biológico que a gente viu no ensino médio, né? O relógio biológico, onde cada época, cada era da geológica da Terra seria um horário diferente. O ser humano ele só surgiu no último minuto dessas 24 horas, né? Se eu tiver errado, alguém ajuda aí corrigindo, né? Para que a gente possa dar o dado exato e mais preciso. Mas é nos últimos minutos, ou no último minuto dessas 24 horas, que o ser humano surgiu. E isso foi há muitos milhões de anos. E aí, assim, de uns 200 anos para cá, que é desde a Revolução Industrial, é que a gente passou a viver em cidades, né? Uns 200 Uhum. e pouco, 250, sei lá. A gente passou a viver em cidades. E aí, esse isolamento e essa necessidade de viver em cidades também, muitas vezes voltado para a questão do trabalho, vai se tornando o quê? Um isolamento, um comodismo, porque o ser humano ele também tem essa tendência a viver de hábitos, né? E aí, se Sim, a gente sim. tem, por exemplo, o hábito de ficar em casa, a gente vai desenvolvendo esse hábito, a gente vai perdendo essa questão do hábito também de buscar sair para ter contato, né? E às vezes a gente não tem consciência de que é importante ter esse contato para recarregar as baterias, para se sentir bem, para se sentir melhor, né? Então, nós somos natureza, a gente se sente bem lá porque lá é o nosso lugar, na verdade, né? E aí, claro, a gente tem que viver isso também de uma forma, digamos assim, a gente não está mais na selva, a gente tem que viver isso de uma forma saudável, né? Não é só ir de qualquer jeito, porque a gente também conhece várias histórias de pessoas que vão de qualquer jeito, né? E acabam, às vezes, se prejudicando aí, né? Enfim, inspirados, às vezes, até por programas, né? Programas televisivos, né? As pessoas vão fazer as suas aventuras de uma maneira descuidada e pode ter perigos e riscos também. Mas, de novo, sempre procurando um guia que possa te ajudar adequadamente. Sempre procurando as informações corretas, a gente pode ter experiências positivas e vivenciar um retorno, digamos assim, programado, equilibrado a esse contato com a natureza também, né? A Uhum. outra coisa importante que a gente está sentindo falta e não percebe é que o ser humano ele é um animal social, ele é um animal de fala, de linguagem, né? E mesmo que a gente tenha essas janelas aqui, né? Pelas quais a gente pode olhar a rua, ou pelas quais a gente pode se ver, através dessas janelas digitais, mesmo assim, a gente sente falta daquele contato de ver pessoas, de ver o movimento da rua, ver o movimento da cidade, né? Porque a gente, não é que a gente deva levar em maior grau essa importância do que os outros estão fazendo, mas a gente acaba Uhum. levando, né? O nosso comportamento, ele é guiado pelo outro. Aquilo que eu falo, ele tem sempre o outro como remetente, algum Uhum. outro, né? Não que eu deva me preocupar, que isso é uma pergunta muito comum, as pessoas fazem muito, né? Como, por exemplo, deixar de se preocupar com a opinião dos outros, né? E se sentir mal com isso. De fato, a gente deve buscar a nossa autoestima, a nossa, digamos assim, a nossa autonomia dessa opinião do outro. Mas essa autonomia não significa uma independência absoluta, um isolamento absoluto, né? A gente se desenvolve, a gente se forma em contato com a cultura, em contato com a linguagem, em contato com os outros, e esses outros agora nos fazem falta também, né? Mesmo que dessa forma, digamos assim, que a gente possa dizer torta, né? Onde as relações sociais muitas vezes nos fazem, às vezes, mais mal do que bem, mas a gente precisa disso, é instinto, né? Eu uso muito essa metáfora, vou usar aqui também. Os outros animais, um tigre, por exemplo, ele tem garras afiadas, ele tem uma força muscular, ele tem dentes fortes, que fazem com que ele viva muito bem anos e anos só,
e ele só vai, digamos assim, procurar uma companhia para satisfazer o instinto de reprodução e depois ele volta a viver só numa boa, né? Porque ele é biologicamente preparado para isso. O ser humano não. O ser humano ele só sobrevive biologicamente na natureza devido ao nosso instinto de grupo, a nossa alma gregária, a nossa possibilidade de estar em contato com os outros, né? E aí, mesmo que nos últimos anos a sociedade ela tenha estimulado esse isolamento, mesmo que a gente ache que não precisa dos outros, instintivamente a gente precisa muito sim, né? Do contato, do ver o outro, do ter o outro como esse referente, mesmo que seja um referente daquilo que eu não quero ser, daquilo que eu não quero fazer, né? Mas a gente se mede o tempo todo pela questão da linguagem, pela questão do modo como a gente é escutado, pelo modo como a minha mensagem chega para quem está conversando comigo. Pedro, deixa eu só dar um aviso para o pessoal de forma muito Não. rápida, tá? Pessoal, o Instagram, ele só permite que a gente faça até 60 minutos de live de cada vez, tá? Então, quando chega próximo de fechar os 60 minutos, ele vai avisar que faltam 30 segundos para que ele mesmo encerre a transmissão. Então, o que a gente vai fazer? Quando ele avisar, a gente vai aguardar só ele encerrar a live, a gente vai dar uma pausa de 1, 2 minutinhos, só o tempo da gente beber água, e a gente E retorna abrir de com a novo, né? outra live, exatamente, a parte 2, tá bom? E Beleza. e a gente retorna e tudo isso, quem entrou depois pode acompanhar lá no IGTV da Wildlife. Depois a gente vai passar para o Pedro para que ele consiga gravar, enfim, colocar disponível lá no YouTube, tá bom? Vamos falar um pouquinho de algumas ideias de como praticar, né? De como a gente pode vivenciar esse contato com a natureza no isolamento. E aí, se for o caso, a gente volta depois em alguma dessas outras ideias, né? Tu tem noção de quantos minutos a gente tem aí, que eu não tenho? A gente, dessa primeira parte, a gente já tem cerca de 48 a quase 50 minutos, Pronto. aproximadamente. Vamos pegar esses 10 minutinhos para falar dessas formas específicas, e aí na segunda parte a gente abre mais tanto para perguntas, como também Sim, tu dá sim, sim. uma olhada naquelas perguntas que tu me fizeste, Sim, 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 tem várias aqui, tem várias. se faltou a gente Tem falar várias. alguma coisa, né? Então vamos Uhum, a lá, gente pessoal, chegou... algumas formas de contato com a natureza, tanto no isolamento, como também ao longo da nossa vida, que às vezes a gente não se dá conta que é uma forma, né, de contato com a natureza, mas é fundamental, né? Volto à ideia da nossa amiga Jéssica aí que perguntou, né? Tomar sol é fundamental. Nesse período de isolamento, às vezes a gente esquece da importância, acaba não tomando, né? Eu mesmo tive um período que me esqueci e procurei resgatar, equilibrar isso depois, né? Tomar sol é fundamental para o nosso equilíbrio, para produzir uma série aí, né? De processos de funcionamentos bioquímicos. A gente sabe aí da vitamina D, mas não é só isso, tem uma série de outras coisas que são muito importantes que acontecem quando a gente toma sol de maneira equilibrada, né? Uma segunda forma muito importante hoje e sempre é buscar sempre uma alimentação saudável e natural, equilibrada. Não quer dizer que a gente não possa comer uma ou outra coisa, né? Como a gente também sempre come, né? Mas a ideia é, quanto mais natural e saudável é a nossa alimentação, mais a gente vai ter um equilíbrio físico, psicológico, mental, emocional também, né? Se eu tenho uma alimentação muito ruim, muito baseada, por exemplo, em produtos químicos industrializados, isso vai afetar o meu psiquismo, isso vai, por exemplo, potencializar o desenvolvimento de estados ansiosos, de estados depressivos, né? Então, a alimentação saudável ela é importante nesse momento, mas também ao longo da nossa vida, né? Muitas pessoas, às vezes, conseguem resultados muito bons só de começar a cuidar dessa parte alimentar, né? Porque, às vezes, a nossa alimentação ela vai piorando muito também por essa questão dos maus hábitos, por essa questão dos automatismos, né? Então, é importante a gente olhar e cuidar dessa parte também. Beber água, a gente esquece de beber água, é fundamental, né? Principalmente quem vive num ambiente quente, né? A água, enfim, né? 70% do nosso organismo, uma série de clichês aí que a gente tem que lembrar, né? Mas a gente tem que beber água para poder, digamos assim, ter esse equilíbrio também durante esse período de isolamento e depois, né? E aí eu faço um acréscimo que é para quem quiser e puder, a gente pode pesquisar um pouquinho sobre a ideia do consumo de chás, por exemplo, né? Eu particularmente fiz o contrário, eu deixei de usar chá, eu usava mais antes, né? Porque eu estava trabalhando e eu usava o chá ali o tempo todo, né? Quem eu vi aqui que tem alguns clientes aqui acompanhando a gente, eles sabem, né? Que muitas vezes eu tô lá com o meu copinho de chá
enquanto faço os meus atendimentos. E aí eu tenho tomado menos, mas a ideia é, para quem quiser, essa é uma forma de explorar, de ter contato com a natureza, né? Para quem quiser também, tem outras formas. Por exemplo, existe uma série de terapias chamadas terapias naturais, ou terapias integrativas, terapias complementares, que também é uma forma, para quem quiser, de contato com a natureza. Por exemplo, existe uma série de óleos e cada um deles tem as suas funções, eu não vou entrar e aprofundar aqui quais são, né? Mas você pode pesquisar e você pode, por exemplo, comprar um perfume, um aromatizador de ambiente para colocar no seu quarto, para colocar na sua casa, e aí cada um vai ter um efeito específico, né? Ou mais calmante, ou mais... isso, exato. Tem uma pessoa, a Jéssica, que né, inclusive falou de terapias holísticas, é exatamente por aí, né? Uma outra forma de falar dessas terapias, né? Outras formas também, né? A fitoterapia, que já era utilizado pelos povos antigos, antes da gente ter todo esse desenvolvimento da medicina, da farmácia, da química atual, né? Mas tem se procurado também, algumas pessoas têm procurado estudar e desenvolver essas práticas de terapias naturais e de fitoterapia, por exemplo, como uma forma, né? Então, quem se interessar, eu não estou dizendo só para você recorrer, por exemplo, a isso de uma maneira também, digamos assim, despreparada, né? Mas sim pesquisar, estudar, se aprofundar e buscar formas de equilíbrio nesse sentido também, tá bom? Uma outra coisa que é muito importante, Tiago, que a gente às vezes esquece de fazer bem, a gente faz de uma maneira automática, é ter atenção à nossa respiração. E aí eu vou dizer para vocês que no meu canal no YouTube tem uma série de exercícios e de práticas com essa questão da respiração e alguns vídeos falando sobre isso também. Mas o que é que eu vou falar aqui? Muitas vezes a nossa respiração ela é uma respiração, vamos chamar assim, automática e inconsciente. É uma respiração rápida, curta e travada, né? Quando a gente tem emoções e ao longo da vida a gente vai acumulando emoções, essas emoções elas geram tensões no nosso corpo. Então as ansiedades, os estresses que a gente tem no dia a dia, a gente vai acumulando. E às vezes as pessoas pensam que basta, por exemplo, você dormir, que no outro dia está tudo normal, e não é bem assim, né? A gente acumula isso ao longo da vida. Então, mesmo que a gente esteja num período de isolamento, algumas pessoas há algum tempo ou sem trabalhar ou sem estudar, né? Que para muitos também não é o caso, né? Muitos continuaram a trabalhar e a estudar e a fazer suas questões aí, né? Em outra reorganização. Mas mesmo para quem teve a oportunidade de não trabalhar ou de não estudar, não é verdade que só de não estar fazendo nada a pessoa descansou, por exemplo, né? Então, muitas vezes a pessoa tá num estado em que ela acumulou ansiedades, acumulou estresses ao longo da vida e tudo isso está ali no seu corpo e automaticamente vai estar na respiração também. Então, procurar técnicas, procurar formas de praticar uma respiração mais profunda ajuda a soltar tensões, ajuda a equilibrar estados iniciais de ansiedade, ajuda a ter mais equilíbrio emocional, ajuda a equilibrar, por exemplo, para a gente não ter respostas imediatas, impulsivas, instintivas, né? Em situações que exigem da gente para que a gente tenha paciência, para que a gente tenha equilíbrio, para que a gente tenha cuidado em relação às nossas atitudes. Então, treinar nossa respiração, praticar nossa respiração. Para quem tiver interesse, existe um tipo de prática que hoje em dia tem sido cada vez mais pesquisada e divulgada pela ciência, que se chama mindfulness, ou mindfulness, que se chama prática da consciência plena ou prática da atenção plena. O mindfulness é um tipo de meditação, que tem sido estudado pela ciência atualmente, né? E é uma forma de praticar, mas é uma forma de praticar ligada, por exemplo, porque muitas vezes quando a gente fala meditação, as pessoas associam a religiosidade, a espiritualidade, né? E o mindfulness e também a meditação como terapia são formas da gente praticar a respiração e a atenção, mas dessa forma, digamos assim, desassociada especificamente da religião e mais associada a essa procura por saúde, equilíbrio, bem-estar, autoconhecimento, autodesenvolvimento, né? Então, a respiração, ela também é parte da natureza, né? Também é uma forma de contato com a natureza. E uma respiração saudável e equilibrada é fundamental para a gente ter mais saúde e equilíbrio físico e mental também, né? Então fica essa dica, também é uma forma, vamos supor assim, né? Quando eu estou me sentindo mal, se eu for olhar bem, eu estou respirando de um determinado jeito específico. Quando eu
quando eu tô me sentindo bem, se eu Pedro, for olhar bem, tem uma respiração de um outro jeito específico. Diga lá. faltam 22 segundos para ele encerrar essa Vamos. live. Tá? Então, Pessoal, nosso som tá bom, mas vamos dar uma fechadinha na live e abrir de novo. Quem tiver aí com o Wave isso. Live acompanha e abre a seguir. Quem tiver comigo acompanha e abre a seguir. Nós vamos começar de novo aí por causa do tempo. A gente volta já já. Entrem de novo. Até mais.